pessoal! O vídeo que você vai ver agora faz parte de uma das aulas disponíveis no canal Complementos de Física, cujo objetivo é fornecer algumas aulas para servirem como complementos de cursos teóricos e experimentais em física básica a nível universitário. Agora, se você quiser ver a aula completa ou mesmo outra parte da aula, você pode acessar a playlist Cortes nos Complementos, que está disponível no canal. Espero que vocês gostem do vídeo que vem. Eu gostaria de abordar com vocês nessa videoaula o tópico de eletrodinâmica e discutir um pouquinho sobre a condução elétrica, mas do ponto de vista do comportamento não ôhmico dos materiais. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos. Então a gente falou desses semicondutores, esses dispositivos que a gente acabou de mostrar para vocês, né? Eles são todos baseados no que a gente chama de semicondutores intrínsecos, né? Mas existe também uma classe de semicondutores, na verdade são semicondutores dopados, né, que são chamados de semicondutores extrínsecos. O semicondutor intrínseco mais conhecido e mais utilizado é o silício, né? Então, basicamente o que você tem é uma rede cristalina aqui de silício, onde, por ser tetravalente, cada átomo de silício compartilha com seu vizinho aqui um elétron. Então, você tem sempre essa estrutura completa. Os elétrons de condução aqui, eles vêm totalmente de estações térmicas. Mas você pode... isso resulta basicamente em que a condução elétrica desses condutores intrínsecos não é relativamente muito boa. Mas você pode fazer a seguinte coisa, né? Você pode gerar o que a gente chama de semicondutor extrínseco tipo N. O que você faz? Bom, você basicamente funde, né, silício com antimônio. E aí você cria esses defeitos aqui, onde, por exemplo, o antimônio, por ser pentavalente, né, quando ele faz a ligação aqui com os átomos de silício, libera-se um elétron livre. Esse elétron livre pode participar do processo de condução, você melhora, digamos, a condutividade do semicondutor. Mais que isso, né, controlando o nível de dopagem aqui, você pode, inclusive, ter um certo controle da densidade de portadores daquele semicondutor. Então, isso aí é uma coisa extremamente importante para a eletrônica, né, para dispositivos eletrônicos. Dá para fazer outra coisa também. A gente, né, antes disso, né, a gente vai representar aqui, ó, o semicondutor extrínseco como sendo basicamente essas bolinhas com sinal de menos aqui. Só para deixar muito claro aqui, que isso aqui não significa, né, que o material é carregado, significa simplesmente que tem elétrons livres, tem muitos elétrons livres, digamos aqui. Estão representando as bolinhas e os elétrons livres. O material é obviamente neutro, porque o balanço de cargas ali entre a carga do núcleo e carga dos elétrons total é zero, né? Então eu tenho um material neutro, mas que tem muito elétron livre. É isso que essa figura está representando. A gente também, né, como eu tinha começado a dizer, tem o que a gente chama de semicondutor extrínseco tipo P. Como é que se obtém isso? Bom, vamos pegar o caso do silício novamente, você pega o silício e agora você funde ele junto com boro, né? Então você dopa esse cara com boro. O boro é trivalente, então você tem as ligações e sobra aqui uma vacância, né, que a gente usualmente chama de buraco, tá? Esse buraco influencia no processo de condução, porque elétrons livres do sistema efetivamente podem recombinar com esses buracos e eles também podem participar do processo de condução como um todo. Então, também altera as propriedades de condução do semicondutor a presença desses buracos. Tá? Novamente, a gente vai representar, né, o material extrínseco tipo P dessa maneira, mas esse sinal de mais aqui não quer dizer que são cargas positivas que o material tenha. Isso aqui está simplesmente representando que há buracos, né? Então você tem aqui um material neutro, mas com essas vacâncias, com esses buracos, né, ao longo da estrutura. Ok, agora o que é interessante? O que é mais interessante para esses tipos de materiais é que você pode combiná-los, você pode fazer junções com eles. Né? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, e fazer a seguinte coisa. Eu coloco lá um certo material, vou evaporando, né? Isso aqui é feito por evaporação normalmente. Você vai evaporando lá camadas de material semicondutor tipo P. Né? Chega a um certo ponto, você para de evaporar o tipo P e começa a evaporar camadas de semicondutor tipo N.
Então você forma uma estrutura em que eu tenho P aqui e aqui em cima é N. A coisa interessante acontece, né? A gente pode olhar o que acontece aqui nessa junção entre o material P e o N, né? Que é o que a gente chama de junção PN. E aí acontecem algumas coisas que permitem você ter várias aplicações interessantes desse tipo de material. Vamos dar uma olhada então na junção PN, né? Então o que a gente vai fazer basicamente? Bom, você pega lá P e N, junta. Aqui lembra, tem elétrons livres. Esses elétrons livres migram, né, para outra região aqui e recombinam com esses buracos, né? Ocupam esses buracos aqui. Ah, mas lembra, eu disse para vocês que esse material aqui era neutro, né? Tinha buraco, está representado por esses caras, mas o material era neutro. Agora, essa região, esses buracos foram ocupados pelos elétrons. Então, essa região aqui ficou carregada negativamente. Por outro lado, essa região aqui, esse material aqui também era neutro, que está representando os elétrons livres. Elétrons livres saíram daqui e foram para lá. Então, essa região aqui ficou positivamente carregada. Então, você gera uma diferença de potencial entre esse lado e esse. Ou seja, você tem um potencial associado a o que a gente chama de camada de depressão. Você tem uma barreira de potencial aí, né? E isso é a ideia básica do funcionamento, por exemplo, dos dispositivos chamados diodos. Como é que um diodo funciona baseado nessa ideia de junção PN? Vamos considerar a seguinte coisa, né? Vamos considerar aqui que isso aqui, ó, eu tenho a junção PN, aqui estão os elétrons, aqui estão a região de buracos, aqui está a camada de depressão. Vamos supor que eu aplique um potencial em que eu ligue o potencial maior da fonte aqui, né, positivo da fonte, na região de elétrons e o negativo na região de buracos. A gente chama isso de polarização reversa. E o que acontece basicamente é que o potencial positivo aqui da fonte atrai elétrons. Então esses elétrons atraem e você acaba acontecendo que você aumenta aqui a largura da barreira de depressão, né? E aí fica mais difícil elétrons que estão aqui migrarem para cá e contribuir para o processo de condução, né? Você tem uma barreira de potencial maior para eles superarem. Então, não tem condução nessa situação. O dispositivo, né, essa junção PN, ela funciona como uma chave aberta. A gente diz que nessa situação o dispositivo tem altíssima resistência, né? Como se fosse uma chavinha aberta. Não deixa passar corrente elétrica, porque essa barreira, né, impede que esses elétrons migrem, né, do terminal positivo da fonte para que os elétrons migrem através da estrutura, né? Mas e se eu inverter? Então, isso é o que a gente chama de polarização reversa do diodo. E se eu inverter? Se eu agora ligar o positivo aqui e o negativo aqui. O positivo na região de buracos, o negativo na região de elétrons. Bom, agora sim, né? Esse potencial negativo aqui empurra, né? Dá energia para esses elétrons. E se essa energia for maior do que a energia associada a essa barreira de depressão, esses elétrons podem migrar daqui para cá. E aqui nessa região eles podem eventualmente recombinar com alguns buracos que estão por aí, ou eles podem, né, e é isso que acontece com a maioria, vir para cá e serem atraídos aqui para o terminal positivo, estabelecendo uma corrente elétrica através do dispositivo, né? O que é interessante aqui nesse caso da barreira é que isso ocorre a partir de um certo valor, né, de diferença de potencial, porque você tem que dar energia suficiente para que os elétrons superem essa barreira, né? Então, até esse valor de diferença de potencial, ele não conduz. A partir de um certo valor, ele passa a conduzir e ele vira um excelente condutor de eletricidade, né? A resistência fica muito baixa. Isso aqui é o que a gente chama de diodo, né? Então, o triângulozinho aqui representa a região de buracos, aqui o tracinho a região de elétrons, tá? E esse tipo de polarização a gente chama de polarização direta. Então, veja que interessante, eu tenho aqui um dispositivo que conduz a eletricidade em uma direção, mas não em outra, né? Se eu tenho um dispositivo de condução unidirecional.
Se eu pego aqui o positivo, essa região aqui que a gente também chama de anodo, e coloco o terminal positivo da fonte aqui e o negativo aqui no cátodo, né, que é a região de elétrons, esse cara conduz a eletricidade se a diferença de potencial for maior do que aquela necessária para superar a barreira de depleção, né, o potencial de depleção. Se eu inverter isso aqui, não tem condução elétrica. Isso é muito útil, gente, porque basicamente uma das coisas que você pode pensar bem simples é que eu tenho uma chave eletrônica. Eu ligo e desligo, né? Abro e fecho essa chave, deixo ou não deixo passar corrente, controlando através de um nível de tensão, né? Isso é extremamente útil e é usado na maioria dos dispositivos eletrônicos, tá? Ok, então vamos olhar para a curva desse diodo, né? Nós falamos até anteriormente na caracterização da tensão como função da corrente, na curva VI. Normalmente em diodos, dispositivos eletrônicos, você faz o contrário, você pega a corrente como função da tensão, né? Mas o que você tem é isso aqui, ó. Se a tensão é positiva, e a tensão positiva quer dizer que ele está polarizado dessa maneira, diretamente, né? A corrente é muito baixa até um certo valor, aqui no caso desse diodo de 0,6 volts, né? A partir desse valor, a corrente aumenta bruscamente, porque isso basicamente conduz como um fio metálico. Ok, se você inverter, colocar em polarização reversa, você pode aumentar a diferença de potencial negativamente aqui até a corrente vai ser sempre muito pequena. A não ser que você vá para valores de tensão muito grandes, na verdade reversamente polarizado de 100 volts ou alguma coisa assim, aí você começa a ter condução, a gente chama isso de tensão de ruptura do diodo. Mas o importante aqui é essa característica, né, de você ter uma coisa que conduz unidirecionalmente. Tá? Vamos agora, então, ver esse comportamento aqui em alguns experimentos. Vamos lá. Ok, pessoal, então vamos agora tentar mostrar, né, esse comportamento que a gente acabou de discutir do diodo na prática aqui. Para isso, a gente vai usar o nosso sisteminha aqui que é capaz de monitorar a tensão como função da corrente, usando o Arduino, né, onde a gente basicamente vai precisar de uma fonte variável de tensão, tá? A gente vai colocar isso aqui em série, um resistor de 50 ohms, tá? De modo que se eu medir a diferença de potencial em cima desse resistor, eu consigo determinar a corrente vai ser essa diferença de potencial medida dividida pela resistência, tá? E aqui então eu vou colocar o meu dispositivo que vai ser o diodo, tá? A gente coloca o diodo aqui e monitora a diferença de potencial, a tensão em cima do diodo, usando aqui o voltímetro interno do sisteminha. Então, o sisteminha lá vai te dar a diferença de potencial como função da corrente, né? O gráfico que a gente vai ter, basicamente, é um gráfico de V contra I, tá? Só lembrando que, normalmente, nesses circuitos eletrônicos, você sempre faz o gráfico de I contra V, né? Mas o nosso sisteminha já está preparado para medir isso, vamos usar dessa maneira. Vamos ver o que dá, então. Então, vamos começar aqui, né, colocando o diodo. Eu vou colocar o diodo inicialmente polarizado diretamente. Então, polo negativo aqui, positivo aqui, e o diodo está aqui, ó. Dá para vocês verem ali o diodinho. Vamos começar a coletar tensão como função de corrente, tá? E o comportamento que a gente vai observar é exatamente esse aqui. O que a gente tem aqui, então, né, é que para tensões até mais ou menos 0,6, 0,7 volts aqui, a resistência é muito alta, né, de modo que não circula a corrente. É aquela situação em que a diferença de potencial aplicada ainda não foi suficiente para o elétron, né, superar aquela barreira de depleção. Tá? Porém, a partir de 0,6 volts aqui, eu começo a observar a corrente e, né, quando chega aqui em 0,8, a corrente aumenta muito rapidamente quando eu vario a tensão. Né? Uma grande variação de corrente para uma pequena variação de tensão aqui. Ou seja, a resistência fica muito baixa, é quase zero. Né? O diodo passa a se comportar como um metal. Então, esse dispositivo bem interessante que você, para tensões menores que 0,6 volts, ele é uma chave aberta, enquanto para tensões maiores que 0,7 volts ou 0,6 volts, ele é uma chave fechada. A gente viu também que quando eu inverto a polaridade do diodo, ou seja, eu polarizo ele reversamente,
ele não tem que conduzir, a resistência dele vai ser muito alta, ele vai se comportar sempre como uma chave aberta. Tá? Então eu vou inverter a polaridade aqui, tá? E vamos ver o que acontece. Vamos coletar tensão como função da corrente novamente. E o que você observa lá, ó, na curva vermelha, é que ela é vertical, ou seja, a resistência muito alta. Eu tenho, vario a tensão até 5 volts e não observo nenhuma corrente. Se você aumentar essa tensão a níveis maiores que 100 volts, em algum momento você vai ter condução. Mas nessa faixa de tensão que a gente trabalha aí, eu posso considerar que o diodo polarizado reversamente é uma chave aberta. E é esse o comportamento que a gente tem e que é bastante interessante para várias aplicações. Um pouquinho agora sobre recombinação de cargas em diodos. Isso é um assunto bem importante, tem várias aplicações. Eu disse para vocês que quando eu coloco aqui um diodo polarizado diretamente, esses elétrons aqui, eles ganham energia, se tiver potencial acima da barreira de depleção, para difundir daqui para cá e contribuírem para a condução elétrica. Mas eu disse também que, eventualmente, esses elétrons podem recombinar com os buracos aqui. Então, se eu olhar, por exemplo, para um certo elétron e ele difunde para lá, ele recombina com esse buraco. Só que isso quer dizer que ele diminui a energia, ele sai da banda de condução, digamos, e vai ali para a banda de valência. Isso quer dizer que ele tem que emitir essa energia excedente de alguma maneira. E a forma de emissão, geralmente, é através de onda eletromagnética, através de luz. A gente pode calcular essa energia de emissão como sendo a constante de Planck vezes a frequência da luz, ou a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, C sobre lambda UF. Isso seria, então, a luz emitida. O que é interessante, de fato, gente, é que isso aqui, o nome desse dispositivo é o tal do Light Emitting Diode, o LED. Mas o que é interessante aqui é se a gente olhar para a configuração de bandas de energia. Porque, basicamente, esse processo de recombinação é um elétron que está na banda de condução migrar para a banda de valência e emitir um fóton, um fóton de luz, ou onda eletromagnética, luz visível ou não. Bom, o que pode acontecer aqui? Dependendo da largura desse gap, e aí é isso que é interessante, a luz emitida vai ter diferentes frequências, porque essa diferença de energia aqui é basicamente a energia de gap. Então, se eu tenho materiais com diferentes energias de gap, aí você tem várias ligas que você pode tentar fazer isso, você pode ter um dispositivo que emite luz de diferentes cores. Por isso que a gente tem LED vermelho, LED azul, LED verde, LED amarelo, Mas você pode notar que são só algumas cores, não é um contínuo, Porque você tem que ter o material certo que tenha uma certa energia de gap para emitir naquela cor específica. De fato, isso aí foi um problema, porque a tecnologia de LED, ela é conhecida desde os anos 50, Mas só recentemente, há uns 10 anos atrás, alguma coisa assim, apareceram as lâmpadas de iluminação de LED. O problema é que não se tinha ainda descoberto uma arquitetura de materiais, de ligas, que tivesse gap ali na região do azul e que você conseguisse construir um LED que emitisse com alta eficiência e potência. Então, você não tinha lâmpada, basicamente, porque você não tinha uma das cores. Com o advento do descobrimento dessa liga e dessa configuração para fazer o LED azul, foi feita por um pesquisador no Japão que ganhou o prêmio Nobel por isso, você agora consegue fazer luz branca a partir de LED. E, de fato, isso revolucionou, inclusive, as telas, porque a TV a LED só foi possível com esse azul. Se não tivesse azul, não tinha quanto. Hoje em dia, você tem materiais orgânicos que você pode fazer LEDs. Então, todos esses displays dobráveis, flexíveis que estão surgindo aí, televisões que enrolam, celulares que dobram a tela, eles são baseados em tecnologia LED. Então, por exemplo, aqui eu tenho o perfil de emissão de um LED azul. Você vê que ele emite, sobretudo, no azul. Emite numa faixa, na verdade, em torno do azul. Porque, na verdade, você tem elétrons que não estão exatamente aqui na borda e a energia dele pode ser um pouquinho maior que a energia de gap. Por causa da estação térmica, alguma coisa assim.
Então você tem uma banda aqui, mas está lá localizada no azul, ou no verde, ou no vermelho, são os perfis de emissões de diferentes LEDs aqui que eu estou mostrando para vocês. Combinando isso, você pode ter um LED branco, né? Ou outras cores que você pode combinar aí para obter. Ok? Então, vamos ver basicamente alguns experimentos bem interessantes agora envolvendo esses LEDs. Bem, pessoal, então agora que a gente já viu um pouquinho sobre os LEDs, vamos também levantar a curva característica desses elementos. Olha, para isso a gente vai usar basicamente a mesma coisa que nós usamos anteriormente. Ou seja, a fonte variável, a medir a corrente, só que aqui no lugar do diodo eu vou colocar o meu LEDzinho que vai emitir luz, certo? A gente vai começar com esse LED aqui, que é um LED vermelho, né? Assim que eu conectar ele aqui no meu sistema do Arduino, vocês já vão ver ele brilhar. Tá aí, né? Na cor vermelha. Então vamos agora coletar o dado de tensão versus corrente para esse LED, tá? Então ele vai desligar, começar a aumentar a tensão e monitorar a corrente. Tá lá. A corrente ainda é muito baixa, mas aí você vê que subitamente a corrente começa a aumentar tremendamente, né? Então a curva é a mesma característica do diodo, é claro, isso aqui também é um diodo, né? A única coisa que mudou é que a tensão no limiar de condução aqui, que era de 0,6, 0,7 volts lá no diodo, agora passou aqui acima de 2 volts, né? Ou seja, esse LED aqui ele começa a conduzir acima de 2 volts. Isso tem tudo a ver com a diferença de energia que você tinha do gap lá, né? No diodo, o material do diodo ele tem um gap muito menor, né? E aqui como o gap é maior, você precisa de mais energia para fazer esse dispositivo começar a conduzir. Mas novamente o comportamento é de diodo, né? Aqui você tem alta resistência elétrica até ele começar a conduzir, e você tem então baixíssima resistência elétrica. A diferença básica é que aqui a radiação emitida é luz, né? Então esse dispositivo é bem importante para isso, porque é um dispositivo que você pode gerar luz a partir desse semicondutor. Bom, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, ó. Agora eu vou tirar meu LED vermelho e vou colocar outro LED. E vamos ver qual é o comportamento desse outro LED. Então vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar aqui com detalhe, outro LED, né? O encapsulamento dele é bem semelhante ao outro. Vou colocar aqui e vamos levantar a curva característica. Então, novamente, vou colocar para coletar. Então, baixa tensão corrente zero e aqui ele começa a conduzir, né? Então, comportamento exatamente idêntico, é outro diodo, digamos assim, né? E aqui você tem então que o gap, né, ou o limiar de condução, nesse caso, é bem menor, né? Aqui era 2 volts, aqui é 1 volt e pouquinho, tá? Então, praticamente a metade do limiar de condução que eu tenho. Esse LED tem, então, um gap menor. Agora, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, eu vou colocar no detalhe aqui, para todos verem, né? É o seguinte, você não está vendo esse LED emitir luz, né? Bom, como é que pode ser um LED que não emite luz? Bom, não quer dizer que ele não esteja emitindo outro tipo de radiação. E de fato, né, se esse LED aqui, ó, com o limiar de condução de 2 volts, ele emite vermelho, esse LED com limiar de condução menor tem que emitir uma luz de frequência menor, ou maior comprimento de onda, né, que vai estar então na região aqui de 900 nanômetros. Na região de 900 nanômetros, o olho da gente não consegue detectar, é lá no começo do infravermelho, tá? E nem a câmera, né? A câmera, até o sensor da câmera vai detectar 900 nanômetros, mas a câmera, para tentar imitar o olho, ela tem um filtro que elimina essa parte do espectro. Porém, esse filtro não é perfeito. E de fato, se eu olhar aqui com bastante, se eu colocar aqui no detalhe para vocês verem, né? Vamos fazer um zoom ali. Olha lá. Tá vendo que você vê que está saindo alguma coisa aí, ó, no LED, né? Isso essencialmente é aquela radiação que o filtro não está conseguindo barrar. Então ele está emitindo de fato radiação, mas no infravermelho. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar o nosso diodo lá, tá? Então vou voltar aqui o diodo para a gente dar uma olhada.
Voltei o diodo, tá aqui, ó, coloquei de volta o diodo, e agora vamos coletar e ver o que acontece. Bom, vai acontecer, a gente já viu, né, anteriormente, o que acontece então é que o diodo começa a conduzir aqui em 0,6, 0,7 mais ou menos volts, tá? Então tá aqui as três coisas. Então a gente imagina então que o diodo tem um gap de energia ainda menor, o que significa que a emissão de energia dele vai ser em frequências ainda menores do que o LED lá de 900 nanômetros. E o diodo vai emitir, de fato, luz infravermelha, né? Só que o diodo, o objetivo dele não é emitir luz, né, em comprimento de onda nenhum. Então ele é encapsulado, né, e você não vê. Mas ele, de fato, também emite luz como LED. Não tem nenhuma diferença, digamos assim, física, além do encapsulamento e do tamanho do gap de energia, né, do valor da energia do gap, entre um diodo e um LED. Tá? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês aí sobre esses sistemas de dispositivos do tipo diodo. Bom, gente, então, como a gente acabou de ver, né, se eu aplico uma diferença de potencial acima do limiar de condução do LED, ele emite luz de uma frequência característica que tem a ver com a separação entre as bandas de energia, ou seja, com a largura do gap, né? Aí isso nos faz pensar, será que é possível fazer o processo inverso? Né? Será que é possível jogar uma luz aqui para promover um elétron da banda de valência para a banda de condução e aparecer uma diferença de potencial? Ou seja, eu gerar a diferença de potencial a partir da exposição do elemento à luz? A princípio não tem nada que impeça isso, né? Então vamos testar também isso aqui, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, tá? O que a gente vai fazer agora eu vou pegar um LED, então tá aqui o meu LED, vou pegar um LED, tá? Vou colocar esse LED conectado aqui a um voltímetro, então o voltímetro vai medir a diferença de potencial nos terminais do LED, e aí eu vou vir aqui com uma lanterninha e vou jogar luz nesse LED, né? Vamos ver o que acontece, se aparece ou não uma diferença de potencial aqui. A gente está com isso aqui montado, né? Aqui está o meu LED. Esses dois terminais que vocês estão vendo aqui, ó, é o voltímetro, que está conectado lá atrás da placa, tá? O valor da diferença de potencial vai aparecer aqui, tá? Então isso aqui é exatamente o que está aqui nesse cara. Antes da gente fazer, porém, é preciso a gente saber a cor desse LED, né? Pra gente, isso é um parâmetro importante. Então, antes de fazer o experimento propriamente dito, eu vou ligar uma fonte de tensão aqui e vou aumentar a diferença de potencial aqui até o LED acender, só para a gente ver a cor dele, tá? Então, eu vou vir aqui atrás, ó, tem um botãozinho aqui que eu consigo mudar a diferença de potencial aplicada por essa fonte. Então, está conectado lá. Vou aumentando a diferença de potencial. Lembre-se, né? A gente acabou de ver que acima de 2 volts, 2 volts e meio, o LED vai acender porque ele começa a conduzir. Então tá lá, o limiar de condução desse LED está por aí, ó. Apliquei lá 2,8 volts, você viu ele acender, é um LED azul, tá? Então a gente sabe que é um LED azul. Então agora eu vou jogar a diferença de potencial da fonte para 0, vou desconectar a fonte. Então agora a gente sabe que é um LED azul e o que está montado lá é isso aqui, tá? Ok, então vamos agora fazer a seguinte coisa. Então agora eu vou pegar aqui uma lanterninha, tá aqui a minha lanterna, uma lanterna azul, como vocês podem ver, e vamos eliminar o LED e ver o que acontece com a diferença de potencial. Então vou acertar aqui a posição certinha da iluminação. Olha lá. Mais ou menos 2 volts, né? Se eu tiro a iluminação, volta para 0. Coloco de novo aqui, 2 volts, tá? Então, eu joguei luz agora e apareceu uma diferença de potencial, fenômeno reverso. Agora eu vou fazer o seguinte, será que é sempre? Então agora eu vou mudar a cor da luz, né? Então agora vamos colocar uma lanterninha verde.
E novamente eu vou acertar aqui e vamos iluminar. 0, não aconteceu nada. Tiro, coloco de novo. Tento achar o foco aqui, ó. Olha lá. Mas a diferença de potencial é 0. Então a pergunta que fica é, por quê? Né? Por que a luz azul faz aparecer a diferença de potencial nesse LED azul e a verde não? A resposta para isso, né, ela está obviamente aqui na estrutura de bandas do LED. Né? Porque, lembre-se, o LED tem uma certa energia de gap. Se eu jogo luz com uma energia maior do que a energia desse gap, né, eu consigo promover os elétrons para a banda de condução e é isso que faz aparecer a diferença de potencial. Agora, se eu jogar luz com um comprimento de onda menor, né, ou seja, com energia menor do que a energia de gap, basicamente esse processo não vai ocorrer. Então não vai aparecer a diferença de potencial, como a gente acabou de ver. Né? O que é interessante, pessoal, que é o que a gente acabou de ver aqui, é o princípio básico de uma célula solar. Né? O que você quer da célula solar? Você vai captar a luz, emitida pelo Sol, no caso, tá? E o dispositivo vai ter que gerar corrente elétrica, gerar tensão elétrica. E isso é feito basicamente utilizando semicondutores. Obviamente, no caso lá, os semicondutores são otimizados para fazer isso, né? Mas o princípio básico é esse aqui também, tá? Bem, uma outra aplicação bastante importante aí dos dispositivos baseados em diodos é o que a gente chama de laser de diodo. Né? Os lasers de diodo, eles são muito comuns, né? Na verdade, é o tipo mais comum de laser que a gente acha no nosso dia a dia. Os apontadores lasers, a maioria dos lasers utilizados em medicina, né? Eles são todos lasers desse tipo, laser de diodo. São lasers relativamente baratos, né? Que tem com alta durabilidade e tal, mas a gente não vai ter tempo de descrever exatamente como é que funciona um laser desse aqui, mas eu vou remeter vocês a esse site aqui, que é lá o site do Oficiência novamente, do professor Luiz Antônio Nunes, aqui do Instituto de Física de São Carlos, tá? Então, se vocês forem lá, tem um vídeo especificamente sobre laser de diodo e também vários outros sobre outros tipos de laser, então vale a pena dar uma conferida lá, tá? Aí tá as nossas referências básicas do nosso curso. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula.